Oi pessoas, meu nome é Elidiomar, eu sou zoólogo, professor da Unirio e adoro bicho. Na verdade, o que eu gosto mesmo é de conversar a respeito de como os animais são tão presentes nas artes e na cultura de um modo geral. Este tipo de abordagem caracteriza um estudo conhecido como zoologia cultural, que é uma forma um pouco diferente de se fazer ciência. Certamente vocês devem ter percebido que algumas notícias recentes envolvendo animais tiveram grande repercussão. Estes animais mencionados nas notícias passaram a ser quase que verdadeiras celebridades da internet. Eu tive então a ideia de lançar uma série de vídeos em que eu abordasse esses animais. 4 vídeos, 4 animais, 4 histórias, 4 formas de se conversar a respeito de ciência, mais especificamente a ciência que eu estudo, a zoologia. A ideia é que esses vídeos sejam rápidos, curtos, com uma linguagem clara, acessível a todo tipo de público. É natural que as pessoas que eu conheço nas redes sociais, por causa da tal da bolha, sejam quase todas ligadas à academia científica, às universidades, aos institutos de pesquisa. Mas a minha intenção com essa série é romper essa bolha e levar esse tipo de informação aos que não trabalham com ciência, ao chamado público leigo. Então eu conto muito com a ajuda de vocês. Se vocês gostarem dessa iniciativa, peço que compartilhem e mostrem para os conhecidos, para os familiares, para aqueles que não estão diretamente ligados ao movimento científico. Vamos então aos vídeos. O primeiro deles é sobre a personalidade do momento, a Emma. No dia 13 de julho, foi noticiado que o presidente da República, em um passeio matinal, tentou fazer uma graça, fazer uma média e alimentar as emas que estavam nos jardins do Palácio da Alvorada. Uma delas não gostou desta iniciativa e bicou o presidente. Isso ganhou rapidamente as redes sociais e teve alguma repercussão. Antes de eu falar dessa repercussão em si, queria destacar que eu fiz uma pesquisa breve na internet, não foi nada exaustivo, curioso para saber desde quando as emas ocorrem nos jardins do Palácio da Alvorada e do grande centro do poder em Brasília. As emas fazem parte do Cerrado brasileiro e outros biomas nacionais também, mas são típicas do Cerrado, então é natural a ocorrência delas na região. Mas especificamente em frente ao Palácio da Alvorada, a referência mais antiga escrita científica que eu encontrei foi a de Mizuno, 2013, uma monografia de bacharelado, e em termos de blogs e notícias de internet, a mais antiga foi de Dom Quito, 2009. Então, pelo menos aí há 11, 12 anos, já ocorrem emas em frente ao jardim da casa oficial, da residência oficial do presidente da República. Se alguém souber precisamente desde quando elas passaram a frequentar a localidade, eu até peço que me comunique. Bom, falando da zoologia da ema, é interessante dizer a classificação. A ema pertence à espécie Rhea americana, é uma ave da ordem dos reiformes, da família Reidae e pertence ao gênero Rhea. Existe uma outra espécie de ema, também de ocorrência na América do Sul, mas não ocorrente no Brasil, ocorre no Peru, na Argentina, mais para o sul da América do Sul, que é a ema de Darwin ou nandu de Darwin. É uma ave muito bonita, menor que a nossa ema, com algumas diferenças morfológicas. A mais visível é uma série de manchas brancas nas laterais do corpo, no dorso também. Isso faz com que essa ema, a ema de Darwin, pareça quase que um tipo de galinha d'Angola do mundo das emas. A ema passou a ser um meme. Foram produzidos memes e memes e memes abordando a ema de Brasília e sua já célebre bicada no presidente da República. É impressionante a criatividade, em pouco tempo, muito material foi produzido e está sendo disseminado pela internet. Várias charges foram feitas em tempo praticamente recorde, sempre realçando a questão da ema ter dado uma reprimenda no presidente da República. Muito curioso que até um quadrinho do saudoso Enfio foi utilizado para incluir a ema como animal revolucionário.
Eu poderia ficar aqui falando sobre memes horas e horas a fio, porque ainda estão sendo produzidos novos memes tratando da EMA de Brasília. É claro que menções à cloroquina, um medicamento que o presidente da República tem defendido para a utilização contra a Covid-19, embora sem qualquer recomendação científica, muito pelo contrário, todos os estudos até agora contraindicam o uso da cloroquina, tinha que ser adicionado ao meme. E, evidentemente, uma politização em que a EMA, para fazer oposição, foi associada aos movimentos de esquerda. E legal que o meme, ele não tem, naturalmente, uma obrigação de rigor científico. Colocaram até dentes na EMA, nesta representação aqui, o que não corresponde de forma alguma à realidade, visto que as aves não têm dentes. Esse meme aqui até menciona, de modo na base da brincadeira, que a EMA está liderando as pesquisas eleitorais para as disputas municipais deste ano. De certa forma, isso lembrou o famoso macaco Tião, que foi lançado como candidato a prefeito no Rio de Janeiro, um chimpanzé do Jardim Zoológico. E muito legal ver que acabaram fazendo uma associação meio que política entre a EMA de Brasília, que bicou o presidente, e a cobra Naja, que picou uma pessoa e acabou revelando um grande esquema de contrabando de animais. A EMA e a Naja fizeram, em alguns memes, uma espécie de parceria. Aí, em alguns, elas ganharam um reforço de outro animal, aqui no caso, o escorpião. O observador mais atento já deve ter percebido que este animal, representado nos dois memes, não é uma ema, ele é um pouco diferente. Verdade, ele é o emu, um animal semelhado à nossa ema, mas que ocorre em outra região, típico da Austrália. Obviamente o meme não tem compromisso com a realidade biológica. Aí na hora de montar a brincadeira, as pessoas deram uma busca na internet com o nome de ema, devem ter pego figuras no Google e algumas dessas figuras não reproduziam de fato o animal que eles queriam homenagear. Mas como não se conhece muito a respeito de zoologia, não fez muita diferença para quem estava produzindo o meme. Essa figurinha também é muito legal porque colocou um brasão, um logotipo, um emblema, mas se a gente observar também com atenção, dá para perceber que não se trata da nossa ema. A silhueta ela é de um avestruz, um animal que ocorre em outra região, na África. Mais uma vez eu falo, o meme não tem compromisso com a realidade biológica, com nenhuma realidade. Mas graças ao poder e à potência deste instrumento, ele pode e deve ser utilizado ainda assim em sala de aula, em divulgação científica, desde que seja feita a devida correção. Você utiliza, mas você corrige quando tem algum erro dentro do aspecto que você quer usar, no nosso caso, dentro da zoologia. E aí os memes podem servir para a gente falar um pouco a respeito do grupo que inclui a nossa ema. Um grupo de aves de grande porte, quase sempre, que não voam e que tem essa mesma configuração corpórea. Elas são coletivamente chamadas de ratitas. O ratitas eu coloquei aqui entre aspas porque não obrigatoriamente representa um grupo natural. Então, possivelmente, trata-se de um grupo que não é monofilético. Entretanto, é bem interessante porque são aves que apresentam semelhanças e características em comum. Vou começar com o emu, já mencionei, ocorre na Austrália. Há duas espécies de avestruzes ocorrentes na África, sendo que a segunda delas, o avestruz somali, apenas recentemente foi reconhecido como uma espécie diferenciada. São 3 espécies de casuares, ocorrentes na Austrália e na Nova Guiné, 2 emas na América do Sul, a nossa é essa aqui, a ema de Brasília, a ema dos memes, e há também o pequenininho do grupo, o kiwi, da Nova Zelândia. São, segundo a maioria dos estudos, 5 espécies diferentes de kiwi. E tem também aves extintas que chegaram a um porte extraordinário. O pássaro-elefante ou ave-elefante de Madagascar, provavelmente a maior ave que já pisou no planeta Terra e que atingia, segundo estimativas, próximo a 1 tonelada de peso. Esta ave gigantesca foi extinta há mais ou menos 1000 anos. Então é curioso pensar que 1000 anos depois do nascimento de Jesus Cristo, ainda existiam aves-elefantes em Madagascar. Outro gigante extinto é o moa, da Nova Zelândia.
uma ave que chegava à mesma altura da ave elefante, só que era mais leve, provavelmente, e que foi extinta mais ou menos em 1500. Isso mesmo, enquanto as caravelas de Cabral chegavam por aqui para realizar a descoberta, o descobrimento oficial do Brasil, ainda existiam moas percorrendo a Nova Zelândia. E aqui esse quadro eu acho muito legal porque ele faz o comparativo entre esse grupo e um ser humano, para a gente ter a noção do tamanho. O maior de todos, a ave elefante, seguida pelo moa, ambas extintas. A maior ave atual é o avestruz, depois o emu, o casuar, a nossa ema, o pequenininho é o kiwi e todos aqui em comparação com o ser humano. Como eu mencionei, as ratitas, segundo a maioria das classificações, elas não constituem um grupo natural, um grupo monofilético. Para que as ratitas fossem consideradas monofiléticas, teriam que incluir a ordem dos tinamiformes, que tem apenas uma família, a família Tinamidea. Ficaria bem no meio da classificação da filogenia das ratitas. Os tinamiformes são a ordem que inclui um bicho muito conhecido, que é o macuco, uma ave típica aqui da região de Mata Atlântica e distribuída em outras regiões do Brasil. Como curiosidade, Macuco é o nome de uma cidade, de um município no estado do Rio de Janeiro, que com toda a justiça inclui o macuco no seu brasão municipal. Mas inclui também um leão, um cavalo e uma vaca. Bom, agora que vocês conhecem o grupo das ratitas, vocês conhecem um pouco a respeito da zoologia da ema, eu vou abordar aspectos relacionados à utilização cultural deste animal tão importante, tão significativo da nossa fauna brasileira. Uma expressão super popular é o gogó da ema, e eu sempre achei que fosse uma expressão mais voltada ao futebol. Mas pesquisando na internet eu vi que também é muito utilizada para designar bares, restaurantes e casas de show. Então, fazendo uma busca em gogó da ema, a gente encontra estabelecimentos deste tipo. Gogó da ema também é o nome de uma palmeira famosa na cidade de Maceió, em Alagoas. A palmeira tem ela é curvada e essa curvatura lembra o pescoço de uma ema. É um símbolo turístico significativo de Maceió. E foi uma comoção muito grande quando, em 1955, a palmeira tombou. De qualquer forma, ela está homenageada em um monumento na cidade de Maceió. A ligação mais óbvia é com o futebol mesmo. E gogó da ema, por exemplo, é nome de um time do município de Belford Roxo, no estado do Rio de Janeiro, representante da comunidade que tem o mesmo nome, Gogó da Ema, e que recentemente ganhou a Taça das Favelas, um torneio bem interessante aqui do Rio de Janeiro. É o mesmo nome de um filme, Gogó da Ema, que representa a luta de crianças da comunidade Gogó da Ema que formaram um time de futebol. E o uso mais tradicional é para designar quando a bola entra no gol próximo ao ângulo superior, lá no gogó da ema, ou um sinônimo, lá onde a coruja dorme. É curioso, a mesma jogada ela tem dois nomes alusivos a aves, então uma ornitologia presente no futebol. Uns consideram que gogó da ema é qualquer jogada que vem pelo alto. Então, quando o goleiro sai do gol para cortar um cruzamento e ele vai lá no alto, alguns narradores dizem que ele foi no gogó da ema para pegar a bola. Gogó da ema também é o nome de uma cachaça, e essa cachaça originou um drink chamado rabo de ema. E aí é alusivo ao famoso rabo de galo, um drink tradicional. Canela de ema é o nome de uma planta tradicional do Cerrado brasileiro, típica da região. E as emas são mencionadas em uma série de localidades. Essa daqui serve como exemplo, é o distrito de Recanto das Emas, que fica em Brasília, bem no meio do Cerrado. Ema também é um nome próprio. No Brasil, pouca gente ganha esse nome, cada vez menos. De destaque, eu acho que eu poderia citar a atriz consagrada Ema Dávila. Fez muito sucesso, mais ou menos a partir da metade do século XX. E usando a grafia em inglês, que é mais próxima do original germânico, tem duas atrizes consagradas em Hollywood, a Emma Watson e a Emma Stone. É legal que o nome Emma, o nome próprio feminino Emma, não tem nada a ver com o animal. Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco decepcionado com a escassez da utilização deste animal tão importante da nossa fauna em brasões, logotipos, escudos.
encontrei pouquíssima coisa a esse respeito. Por exemplo, encontrei que uma rodovia que estava num trecho em construção no município de Barra do Garças, no Mato Grosso, resolveu adotar um mascote. E aí criou o personagem Moema, uma ema, para simbolizar aquele trecho. Emas é o nome de um município no estado da Paraíba, que, com toda razão, inclui em seu brasão municipal Emas. E, por fim, quando o Brasil ficou parcialmente dominado pelos holandeses, especialmente no Nordeste, eles refizeram alguns símbolos e brasões locais. Criaram então um brasão para o estado do Rio Grande do Norte, em que incluía uma ema. Se a gente for ampliar essa importância cultural para as outras ratitas, aí tem algumas coisas bem interessantes. Começando com o avestruz, que foi muito bem retratado no filme Fantasia, da Disney. Aparecem avestruzes em uma cena muito bonita de balé. O avestruz também é utilizado em um esporte bizarro, a corrida de avestruzes. Os jockeys, então, montam seus avestruzes e os conduzem por uma corrida de velocidade e resistência. Passando a outro bicho, o emu, ele é muito importante do ponto de vista simbólico para a Austrália, a ponto de estar presente no brasão de armas daquele país, fazendo parceria com o canguru, outro símbolo animal muito forte. Essa parceria se reproduz no emblema da Seleção Nacional de Futebol da Austrália. Ah, sim, a lenda que diz que o avestruz, quando em situação de estresse ou perigo, para fugir desse perigo, para se esconder, enterra a cabeça no chão, ela é falsa, não corresponde à realidade. Essas foram as referências básicas que eu utilizei para fazer este vídeo, esta apresentação. Esta apresentação faz parte do projeto Zoologia Cultural, um projeto de pesquisa e extensão que eu desenvolvo junto à minha universidade, a Unirio. Eu deixo meu e-mail, minha forma de contato, e estou à disposição para críticas, para sugestões, para se trocar ideia, principalmente se for para falar de zoologia e mais ainda da presença simbólica dos animais nas manifestações culturais. Peço que aqueles que gostaram deem like e principalmente compartilhem o vídeo. A ideia é que a informação científica chegue a todas as camadas da sociedade. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos e até a próxima.